Ricardo, esse jogo em específico aqui, a gente falou, você contou a história dele, mas como é que ele chega pra você, o Ascension, cara? Porque, bom, pra quem não sabe aí, galera, o Ricardo dublou vários personagens icônicos, como, por exemplo, Johnny Bravo. Ah, então o Ricardo ele conseguiu pegar duas gerações incríveis, que o Johnny Bravo é muito marcante, né? Sim, o Johnny Bravo ele tem uma característica interessante porque eu não ia fazer o teste pro Johnny Bravo, já que a gente tocou no assunto, né? Eu estava no estúdio, estava indo embora para casa, e aí quando eu tô indo embora, o diretor abriu a porta e falou: "Você tá ocupado?" Eu falei: "Não." Aí eu falei: "O que houve? Quer que eu grave alguma coisa?" Eu achava que era uma frase. Falou: "Então, teve um dublador que faltou. Tá, eu tô ocupado, não vai poder vir e tal. Você pode fazer um teste aqui?" Eu falei: "Teste? O que é?" Aí o Johnny Bravo, naquele momento, foi ali naquele momento, 1996 para 97 mais ou menos, que foi um divisor de águas. Foi dali que eu comecei a pegar outros personagens, entendeu? Mas é muito legal você saber que eu já dublo há mais de 30 anos, né? Eu tenho aquela geração que cresceu me ouvindo, eu acho que vocês aqui, né? E essa geração nova, que está aí agora muito em função dos games, né? Não só o Kratos, mas Zenyatta, Maestro do Rainbow Six e outros. Então, na época que pintou o convite para fazer o God of War, o Ascension, foi um teste, eu acho talvez o teste mais difícil que eu já fiz, porque eles queriam, né, a gente não existe uma voz no Brasil. Mas então, você sabia que era para game? Eu sabia que era o Kratos. Eles tinham falado, né? O Christopher Judge, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu li uma matéria dizendo que o Christopher Judge, quando fez teste pro Kratos, ele não sabia que era o Kratos. Deram para ele assim, olha, é um guerreiro. Deram para ele as características e ele fez, né? Mas aí eu sabia que eu não sei quantas pessoas concorreram, eu sei que teve várias etapas. Nesses mais de 30 anos de carreira, foi o teste mais difícil que eu já fiz. Porque, olha, mais fúria, mais raiva, até que eu consegui passar. Isso foi aprovado lá direto pelo Santa Monica Studios. E quando veio de 2018, né, eu estava em casa, estava numa party, estava assistindo a E3 em 2016. Saudosa. A saudosa E3, eu estava numa party com os amigos, estava em casa. E aí daqui a pouco, acho que vocês vão lembrar disso, né? Quando teve a primeira aparição do Kratos de barba, né? Naquele momento ali, naquele momento ali que o teatro lá, o local foi abaixo, que ele apareceu, era só o Atreus brincando ali fora, né? Naquele momento eu falei, caramba, mudou o dublador, não é o mesmo cara. Então eu fiz um preparo de 1 ano com a minha fono, a Luísa Catoeira. Eu falei, olha, eu preciso chegar nessa voz. Então, para deixar a voz mais grave e mais envelhecida. Então eu fiz por conta própria. Ninguém chegou para mim e falou, você vai ser mantido no personagem, então se prepara. Então eu fiz um treinamento. Você fez correndo o risco de... Correndo o risco de não fazer. Caramba, entendeu? cara. Eu falei, vamos acreditar. O que tiver que ser, vai ser. Né? Mas para não perder o fio da meada, voltando ao Ascension. Eu passei no teste e comecei a gravar. E naquela época eu tinha tido um problema muito sério de voz. Né? Eu fiquei, eu acho que uns 28 dias completamente sem voz. Completamente sem voz. Tanto que eu perdi várias oportunidades naquela época. Eu fiquei, eu acho que uns... Por aí, 28 dias, 30 dias, eu falava, era, oi, tudo bem? Só assim, então. E chegou o teste pro Kratos. Eu falei, eu tô me recuperando ainda. Eu cheguei a pensar em negar o teste. Não sei se eu vou fazer. É gritado, eu tô me recuperando ainda. E foi também naquela época que um outro personagem muito conhecido, que é o Draven, do League of Legends, chegou também junto, na mesma época, mesmo mês, né? Falei, eu tô me recuperando e tal. Não, mas ele não grita e tal. Aí eu, fiz. Então, se eu tivesse negado lá atrás, talvez eu não ia estar aqui agora sentado, né, falando com vocês. Caramba, mas foi isso. E era diferente, porque vocês sabem que a gente não tem imagem. A gente não tem a imagem quando está gravando o game, né? Isso começou a mudar um pouco, a gente continua não tendo a imagem, só que agora tem uma descrição da cena, entendeu? Tá bom. Isso ajuda a você se ambientar. O que está acontecendo? E a gente grava sozinho, né? Eu gravo as minhas falas sozinhas. Você tem um estúdio em casa também? Ou você vai até... No caso do God of War, eu vim até São Paulo, tá bom, né, para gravar. Mas tem um estúdio em casa, tem alguns jogos que eu gravei da minha casa. Legal. Eu gravei... esse Gotham Knights, que eu faço o pinguim, também que é um timbre diferente assim, o pinguim do Gotham Knights. Parece outra pessoa, que loucura, cara. É tipo um botãozinho que eu aperto aqui e muda, né? Eu fiz eu sou o visitante também no Fortnite, também gravei de casa. Alguns jogos eu consigo gravar de casa, outros que é um microfone específico. Sabe aquele microfone de musical? Aquele que fica aqui em cima na testa? Que cola na testa, sei. Quando você olha, parece um espaguete.
parece um espaguete fininho. Só que a captação dele é absurda. O Ragnarok eu gravei, então tem que vir a São Paulo e tal. Mas vamos lá. Voltando no Ascension, eu tô saindo um pouquinho Não, aqui. fica em paz, Ricardo. A galera tá empolgada aqui, vai lá. E aí quando surgiu, eu falei, pô, faço, não faço. Aí eu, fiz. E na época a gente estava engatinhando, isso eu estava falando de 2013, 2012, 13. Eu estava engatinhando, a gente estava engatinhando ainda em dublagem de games. Não é como é hoje, hoje está diferente, né? Já se passou muito tempo. E eu lembro que eu estava na fila do BGS, naquela época eu não conhecia ninguém. Hoje eu tenho um monte de gente. Quer ingresso? Tá, ó, passa aí, tá. Eu fiquei 3 horas e meia na fila do BGS, tá? O jogo estava para lançar e eu estava na fila, batendo papo com as pessoas, né? E tal. Aí, você gosta de God of War? Ninguém tinha ouvido minha voz. Minha voz não tinha saído de lugar nenhum. Fiquei na fila lá. Aí, quando eu entrei, eu passei assim do lado do pessoal jogando, né? Teve um demo, alguma coisa do Ascension, né? Aí eu falei, puta, eu não posso falar que sou eu. Mas sou eu que dublei ele e tal. E aí, mas foi uma experiência maravilhosa, assim. Mesmo com as 3 horas e meia, né? Foi uma experiência. Porque quando eu entrei ali, eu acho que foi a primeira vez que eu fui ao BGS. Eu acho que sim. Acho que foi a primeira vez que eu fui. Eu não conhecia ninguém. Hoje eu tenho os contatos, no contatinho. E aí fica mais fácil. Então, toda a experiência do Kratos começou ali, mas ela só virou mesmo em 2018, quando ele, né, apareceu de barbão, Christopher Judge. A partir dali que eu comecei. Eu conheci o Cory Barlog, conheci o Rafa Grassetti. Foi dali que eu comecei Aí, um tempo depois, eu fui convidado para ir a Santa Mônica Studios, fui lá. Pô, que legal, né? Cara. Estive lá, aí tinha um setor que estava assim, proibida a entrada. Né? Aí eu até falei na época, Rafa Grassetti, eu falei, pô, tem autorização? Ele falou, desculpe, não. Alguma coisa estava sendo gravada lá, que eu não sei o que é. Até hoje eu não sei o que é. Tinha alguma coisa. Eu queria ter ido ao local onde foi feita a captura de movimento, né? Mas, então... Foi do Ascension, as coisas foram mudando, né? Então, é isso. Eu não segui uma ordem cronológica aqui na minha... Não tem problema. A galera tá animadaça. Hoje é pra isso mesmo. Pô, que legal, cara. E depois eu vou te perguntar, que eu quero saber o que foi. Vai pensando aí. Que foi a parada mais louca que já te... Porque tem isso, né? Ô, Ricardo, manda um salve aí. Ô, Ricardo, manda... Ô, Kratos, eu quero saber a parada mais maluca que já te pediram pra falar. Mas guarda. Tá, vou pensar. Guarda aí que agora vamos seguir aqui pro Lucão. Porque é o seguinte, Lucão, é coisa pra caramba. Seguindo a linha cronológica, a gente tem o Ascension, que eu anotei aqui, que eu perguntei pro Lucão pra não falar, pra gente não partir pra outra parada. Depois do Ascension, a gente vai pro PSP, né? Que é o Chains of Olympus. É isso? God of War, Chains of Olympus, que é o Kratos já naqueles 10 anos de servidão aos deuses, né? E tem aquele imbróglio todo ali com o Basilisco no início do jogo. E tem até uma parte curiosa desse jogo que aparece o Rei Persa ali, né? Então ali já tinha uma mistura ali das mitologias, né? Lógico que era um início e nem os caras sabiam como que eles iriam fazer essa mescla, mas de fato ele aparece. A gente tem algumas menções ali a outras mitologias em alguns jogos. E teve todo um barato lá que o Hélio, ele sumiu, desapareceu, foi sequestrado por Morfeu. E a Athena passou essa missão pro Kratos. E, na verdade, lá no caminho, ele começa a ouvir um toque de flauta, né? Que acaba sendo da filha dele. Ele vai até esse local. Nisso, ele desce lá até o submundo. E vai até os Campos Elíseos nesse jogo aí, né? Que ele vai encontrar a filha dele. No final, era um bem bolado lá com o Atlas. Exatamente. E com aquela mulher lá do Hades. E é muito legal esse jogo também. E esse jogo, curiosamente, ele tem uma parte também muito emocionante, voltando ao que a gente estava falando, né? Que é a Perséfone. Não, a... o boss final é ela, né? Perséfone, né? E é interessante essa parte nesse jogo que tem um momento que o Kratos precisa se desfazer de todas as suas armas, porque ele vê a Calliope nos Campos Elíseos, né, que é a filha dele. E ele imediatamente abre mão, mas só que era um plano dela com o Atlas para não ter o Kratos ali pela frente, né? E a hora que ele descobre todo esse plano, que o mundo iria acabar, o pilar que sustenta lá o mundo iria cair e os Campos Elíseos ia pro saco também, Kratos e a filha dele também. Então ele tem que
retornar, né, Vitão? Exatamente. Então você sai ali matando os caras pegando as almas, As almas do campo, no campo florido ali. Sendo um canalha de novo, né? Pra ele recuperar, e é muito emocionante porque ela fica ali, né? Ô pai, vocês são pais, sabe como é que é a parada, né? Então, filho, tipo, tem que abrir mão de novo, né? Naquele momento ele tem que abrir mão de novo da sua filha para poder voltar a ser o cara que ele era, para recuperar todos os poderes para ele poder combater esse mal maior. Então é muito interessante nesse sentido o Chains of Olympus. E aí o Kratos, como a gente sabe, ele conseguiu lá, acabou com ela, né? E com o Atlas foi penalizado lá para segurar o mundo pro resto da eternidade e o resto é história. Mas esse jogo é muito interessante nesse ponto, né? Questão de história de lore. E foi o primeiro do PSP, né? E curioso desse jogo, que na época a gente pensava, né? Será que um portátil vai conseguir... Então, aí que é o X da questão, ó. Você tá vendo aí? É bagulho animal, vai né, cara? conseguir reproduzir o que é God of War, porque o que era God of War naquela época? Violência, gráficos de ponta, chefes colossais enormes. Então, a gente tinha essa dúvida, será que teremos uma tecnologia a ponto de reproduzir? Eu creio, ele não é dos melhores jogos, como o Vitão tá falando, mas eu creio, na minha opinião, que nesse sentido ele conseguiu. A gente tá vendo o basilisco. Sim, conseguiu. Eu só acho que ele é um jogo muito fraco perante os outros em termos de gameplay, saca? Movimentação, trilha sonora, tipo, tem algumas trilhas sonoras repetidas, só que elas são mais fraquinhas, saca? Não é ruim. Não é ruim, mas é bem abaixo dos outros. Sim, com certeza. Ele não é... Eu acho que dá pra falar que o Chains é o mais fraco, talvez, todos. né, Vitão? De todos. De todos. A gente vai falar do Ghost of Sparta daqui a pouco. Eu acho que o Ghost of Sparta, já adiantando, é melhor que ele. Mas eu acho que ele cumpriu o papel. Eu acho que na época, eu não sei se todos vocês... Exatamente. Ele cumpriu o papel. Ele entrega um God pra quem tem só portátil. Ele entrega um God. Ele entrega, porque é impressionante. Não sei se vocês tiveram contato com o PSP na época, você vendo o jogo rodar ali no console de mão, você fala, caracas, velho, os caras me deram um God of War aqui em proporções Cara, o PSP épicas. não era uma coisa muito fácil de se ter na época que ele saiu, não. Sim. Primeiro que era caro, você não achava fácil pra vender. Não era assim, saca? Pelo menos E o que eu acho interessante também dessa época, Cross, é que os portáteis, eles proporcionavam histórias diferentes. Talvez a gente nunca teria essa história do Kratos. Foi uma história criada de acordo com toda a lore do jogo, mas para entregar uma experiência única no portátil. Hoje nós não temos mais isso. Você tem lá o Steam Deck, o Roguelike, e você vai jogar o jogo do console de mesa. Você vai jogar, você vai ter aquela experiência e não uma história e um jogo dedicado ao seu portátil. Então, o barato dessa época, eu creio que é isso. Entendeu, Vitão? A gente ter a oportunidade de ter uma história diferente que complementa a história e uma experiência God of War no portátil da Sony. E vamos combinar que esse jogo, assim, o propósito dele é, claro, ter um God of War portátil, mas o principal foco é vender o console, não é? Com certeza. E cumpriu, não? Cumpriu. E esse jogo é justamente aquele jogo estratégico, ó. Vocês vão ter que fazer um God of War pro PSP agora, tá? Porque esse é o jogo que vai vender console e, como você falou, vendeu. E vende, né? E o PSP, Vitão? Você jogou também no PSP esse jogo, né? Porque hoje dá pra jogar não. Não? Você nunca PSP jogou? Não. Nunca gostei de portátil, né? Eu também não sou muito. Mas, cara, eu tinha uma... O PSP é lendário, tá? Vamos deixar a coisa clara. O PSP é foda. Mas eu tinha uma coisa com os analógicozinhos do PSP que me deixava puto. Meus dedos não cabiam, cara. Era uma droga. O Lucão já viu o tamanho dos meus monitores, né, Lucão? Eu não consigo jogar em telinha pequena. Porque mesmo se quando eu vou fazer live lá que eu faço no OBS, mal o tamanho do monitor. O meu OBS ali é maior que isso aqui. A minha telinha. Entendeu? Pra mim é só aquela telinha que eu vejo o jogo. Porque se for coisinha pequena na minha mão, eu falo, mas deixa quieto.